eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Esse texto fala dos falsos profetas, que pregavam mentira, então os discípulos desses homens viviam a mentira, amém? Que tinha um grupo que pregava que o Senhor não veio em carne, não passava de um fantasma, e se isso for uma verdade, não tem salvação para ninguém, porque a Bíblia é bem clara que ele se fez homem, amém? Tinha que nascer de mulher, e com esse ensinamento desses homens, desses mentirosos, a salvação estava arruinada, ninguém salvo, não passava de uma assombração Jesus, e nós não podemos crer assim, amém? Jesus não é uma assombração, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele é tudo que a Bíblia diz ser, amém? E é claro, se é o espírito do erro, é óbvio que quem está por trás desse ensinamento, dessa influência, é Satanás, que ele é o pai da mentira, amém? Ele é o pai da mentira, e a Bíblia diz que para que a nossa fé faça sentido, tem que crer em Cristo, como diz as Escrituras, amém? Como diz as Escrituras. E o falso, é claro, é contrário à verdade. O falso, ele é hipócrita, mentiroso, ele é contrário à verdade, amém? Ele é desleal. Se ele é desleal, se alguém diz que está em Cristo e vive a mentira, ele é desleal a Cristo, ele é mentiroso, amém, irmão? E é claro que sempre esses ensinamentos mentirosos e uma vida voltada para a sua vontade, é claro que sempre é para satisfação da carne. Só que a Bíblia diz que a satisfação da carne maltrata a nossa alma. A nossa vontade maltrata a nossa alma, segundo a Bíblia, amém? No final é dor, no final é sofrimento, mas graças a Deus que a Bíblia também diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do maligno, amém? Desfazer as obras do... Para quê? O que é o maligno, como Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás, que só pensa nas coisas terrenas, é o que diz a Bíblia. Então é claro, qual é a obra de Satanás? Me aprisionar nas coisas terrenas, amém? Ele foca a nossa mente, ele influencia, para nós ficarmos presos no visível, no temporal, no passageiro. Por isso que Jesus falou isso, amém? Mas graças a Deus então que a Bíblia diz que o Senhor se manifestou para desfazer as obras do maligno. Então o Senhor se manifestou para tirar essa influência de nossas vidas,
E a Bíblia diz: ele tudo foi tentado para ceder à carne, mas não pecou. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, esse espírito do erro, examinai, provai. Então, meu estilo de vida, dá para ver se eu estou com o espírito do erro ou o espírito da verdade. Amém? Dá para ver. Porque se o príncipe da paz se manifestou para desfazer as obras do maligno, príncipe da paz, com as obras agora, com a intervenção do príncipe da paz, a paz chegou. Amém? Então, as obras do maligno me faziam andar inquieto, preocupado com as coisas desse mundo, perturbado. Então, o príncipe da paz entrou em cena para tirar isso da minha vida. Amém? Amém ou não amém? 1 João 5. Estamos falando de Jesus, amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Provar e ver se o Espírito de Deus que nós lemos é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo. Então, ver se o que vem, ver o que sai, se é o Espírito de Deus, se é o Espírito Santo, o que vem e o que sai daqui. Se no que está vindo não é o espírito do erro, e o que sai também, dá para examinar, porque o Espírito de Deus sai paz, sai alegria, sai salvação. Amém? Mas quando é o espírito do erro, sai dor, sai sofrimento, sai inquietação, sai perturbação. Porque a obra do maligno é me manter sofrendo. A obra do maligno é me manter com dor, com aflição no meu espírito. Mas o Filho de Deus se manifestou. Amém? Para acabar com isso. Para acabar o sofrimento na onde? Na alma. Na alma. Amém? Essa é a verdade. Então é nítido quando alguém está com o espírito da verdade. É nítido. Amém, irmão? Então, em nome de Jesus, para quê? Para que uma mensagem dessa? Eu quero, porque quero que a cada dia tudo que não venha a ser de Deus saia mais da minha vida. Eu quero que ele se concretize plenamente aqui dentro. Esse é o meu desejo todo dia. Amém? Porque esse espírito do erro me faz sofrer. Amém? Em nome de Jesus. Viu, eu estou falando de Jesus. Eu vi essa madrugada, eu fui ler Jesus, esse nome, Jesus Cristo. Tem mais de 10 folhas. Jesus, 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 Jesus. Mas quando eu vou escutar algumas mensagens, e quando eu escuto alguns cristãos conversando, eu não consigo escutar Jesus. E os apóstolos não sabiam outro assunto a não ser repetir: Nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo. Tu se perde. Tu se perde tantas vezes. Eu não consigo ver isso, não escutar e ver Jesus. Amém? E o que diz, o que a Bíblia diz sobre ele. Amém? Então, mas ele vem para tirar o espírito do erro. O espírito do erro, é claro, tirar o sofrimento da nossa vida, porque a mentira prejudica a gente, a nossa alma. Amém? 1 João capítulo 5, diz assim no 10: quem crê no Filho de Deus, Jesus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu.
Jesus. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Amém? Deus nos deu a vida eterna. Amém? Amém ou não amém? É afirmação, Deus nos deu não um fantasma, não um mentiroso, não alguém sem poder, Jesus, Ele que deu, amém? Quando Jesus morreu na cruz, tudo que está relacionado a Jesus, vem para dentro daquele que crê, amém? Amém ou não amém? E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, amém? E não é nada externo, tem a vida no íntimo, amém? Amém ou não amém? No coração, aí ó, quando você já escutou, já até pode ter falado, no momento de ignorância, de burrice, você pode já ter falado assim para alguém, você é minha vida. Ai, que asneira. Mas a Bíblia diz que Jesus é a minha vida. Amém? Jesus é a nossa vida. É o que a Bíblia diz. Amém? E a Bíblia diz que nós podemos chamar o Pai de Abba Pai. E a Bíblia diz que eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Amém? Presta bem atenção, eu não sou herdeiro de um terreno na rua Fernando Lobo. Eu não sou herdeiro de um terreno na rua Alcobaça. Eu sou herdeiro de Deus. A minha porção é Deus. Está ruim? Olha a herança. Olha a herança que tu tem. Essa não tem fim. Qual é a tua herança aqui na terra? Louco. Hoje pedirão a tua alma, que tu tem, será para quem? Mas a herança, tudo, e a Bíblia diz que Jesus é a nossa vida. Sabe qual é a herança? Jesus. A vida. Essa vida que tem que ser manifestada através de nossas vidas, sendo manifestada aqui. Porque recebemos a herança. Co-herdeiro com Cristo. O que Cristo conquistou na cruz pela fé é meu também. Amém? Então você vê, em nome de Jesus, seu espírito do erro, que ainda influencia, porque nessa noite, com essas palavras, acredite, o espírito do erro, ele já fica todo trêmulo, sabendo que apareceu alguém mais forte do que ele, mais valente, para tirar da nossa alma, e colocar nos nossos olhos fitos na eternidade. Amém? Então, em nome de... tu é herdeiro, está brigando por quê? O bom dessa herança aqui é que tu não precisa tu brigar. Alguém foi lá sem tu fazer nada, venceu, é teu. Aqui tem que um matar o irmão, brigar e ir para a justiça, o inferno para conquistar, ou não? Jesus foi lá, venceu todo mundo, é de vocês. Amém? Sem dinheiro, não precisa pagar advogado, nada disso, foi de graça. Amém? Para mim, isso tudo não passa de uma plena verdade. Estamos falando de quem? Evangelho de João, capítulo 7, 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou. Amém, irmão? Quem visualizou a cena? Visualizou? Todo mundo parou, ele falou, todo mundo olhou para ele. Amém? Quando Jesus fala, quem prestar atenção se dá bem. Amém? O grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo:
Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Basta o quê? Basta o quê? Ter sede. Quem tem? Tu está sentindo sede durante o dia? Tá? Sede é sequidão. Tu sentindo que falta algo ainda na tua alma? Tu sente? Jesus deu a direção para nós. Quem tem durante o dia? Quem anda ainda insatisfeito com a vida? Quem anda ainda feito coisa que não tem nada? Quem anda ainda como alguém que está vazio? Quem tem sede, venha a mim e beba, para acabar o problema. Amém? Jesus está vivo, esteve morto, mas está vivo. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém? O ventre aqui, nós sabemos o que é, amém, irmão? Rios de água viva, o que vai correr do nosso ventre, é o nosso coração, é o nosso homem interior, uma vida plena. Rios de água viva, não morta. Amém? A morte continua tendo sede, mas essa água viva aqui vai jorrando, 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 não te deixa mais insatisfeito. Você fica satisfeito. É a famosa palavra contentamento que o apóstolo Paulo falou. Aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Aprendeu com o quê? Ele sempre bebia da mesma fonte. Amém? Em nome de Jesus, de 2 Coríntios, não, pode João, capítulo 4. Glória a Deus. A conversa dele com a mulher samaritana, disse assim: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, porque não é uma água viva. Amém? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Amém? É isso mesmo? Então você se sente, isso aqui é para nós nos examinarmos. Amém? O que eu tenho que saber da minha vida, se eu ando durante o dia insatisfeito, feito coisa que eu ainda não tenho essa água. Amém? É isso. Inquieto, pensando nas coisas do mundo, inquieto com as preocupações que tem nesse mundo. É isso que a Bíblia está falando. Amém? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Não é, viu que a palavra aqui nunca significa o quê? Nunca. Não é só hoje não, aqui está vendo, nesse culto aqui não. Então perceba que o Senhor Jesus não é aquela sensação momentânea, sentimento, choro só naquele momento e depois acabou, não, é nunca. Não é só na reunião não, sabe que hora? Quando acorda, até meio-dia, até 2 horas, até 4 horas, não interessa a hora que for, aonde esteja, nunca vai se sentir seco, segundo a Bíblia. Aí já pensou, eu me sinto, às vezes eu estou mal, às vezes eu estou bem, às vezes eu estou mal, às vezes eu estou bem. Com Jesus não funciona. Quando está assim, o espírito do erro está em ação. Então, com o espírito da verdade, nunca, sabe o que significa isso? Você não vai ver um verdadeiro cristão como se ele andando como se ele estivesse sozinho, sem Jesus. Tu não vai conseguir ver. Tudo que está nele, porque quem tem o Filho tem a vida eterna. Como pode essa vida eterna numa alma e ela fraquejar, de vez em quando não aparecer o velho homem? Opa, tem o espírito do erro ainda. Mas graças a Deus, de novo, o Filho de Deus, o qual está sendo ministrado agora, se manifestou para tirar o espírito do erro de nossas almas.
Amém? Amém ou não amém? Nunca terá sede. Por quê? Por que ele nunca terá sede? Por quê? Porque a água que eu lhe der se fará nele, em você e em mim, amém? Nele, se fará nele, esse nele, foi eles. E hoje? Nós aqui. E quem quer que queira, se crê nele, amém? Uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, tem como parar? A jorrar para a eternidade. Então a água que ele dá, entra na nossa alma e nos direciona para a eternidade, não para. Significa, sabe o quê? Se não para, vai jorrando até a eternidade. Sabe o que eu aprendo aqui também? Se vai jorrando para a eternidade, nessa corrente vai a santificação, vai tirando. Quando chegar lá prontinho, lindo, a imagem do Filho. Vai jorrando, amém? Não seca. Quem tem o Filho, isso acontece, amém, irmão? Isso vai correndo do seu ventre, do nosso coração, da nossa alma, onde antes a aflição de espírito, agora não mais. Não mais, irmão. Só se o espírito do erro ainda estiver em ação. O que o espírito do erro faz? Me mantém querendo satisfazer o desejo da minha carne. Mas o Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo revela a verdade, guia na verdade, Cristo é glorificado e a alma fica plena. Mas quando o espírito do erro me mantém, porque a Bíblia diz que o verdadeiro cristão não está mais na carne, porque o espírito do erro saiu de cena, o falso saiu de cena, entrou o verdadeiro. Amém? Provai e vede se todos os espíritos é de Deus. Vê o teu comportamento durante o dia e vê se é o espírito da verdade. E o que tu escuta também, examina, pondera o que tu age, pondera o que tu gosta, pondera o que tu faz, pondera qual a vontade que está prevalecendo, a tua do espírito. Aí tu vê se é o de Cristo ou o espírito do erro. Amém? Para mim, todo culto é culto de libertação. Todo culto. E só tem uma pessoa que pode libertar, segundo a Bíblia: Jesus Cristo. Amém? Amém ou não amém? 2 Coríntios, capítulo 11. Sabe por que essa palavra? Sabe por que essa palavra? E sempre a mesma, reparou? Porque um líder fala direcionado pelo Espírito Santo, um líder verdadeiro. Quem quer exaltar Jesus, ele fala a verdade, porque ele quer apresentar os que ouvem ele, apresentar, como diz a Bíblia, uma noiva, uma virgem pura para o marido. Amém? Segundo a Bíblia. Então não fique com raiva. O espírito do erro tem que sair, porque o noivo só aceita uma virgem purinha. Não aceita diferente. Amém? Olha no capítulo 2 Coríntios 11. Capítulo 11. Tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Suportar-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Amém? Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos,
e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amém, irmão? É profundo, não é? Dá uma olhada aí o que vocês estão escutando, e é para a gente aqui o que nós estamos vivendo, e ver se é essa realidade aqui. Por quê? Se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Então preste atenção, irmão. O espírito do erro, inevitável, Satanás. Se eu não viver a verdade, se eu não tomar posse do verdadeiro Evangelho, do verdadeiro Jesus, do verdadeiro Espírito, se eu não tomar posse, certamente sofrereis. É o que diz a Bíblia. Amém? Então, com o espírito do erro em ação, o que pode esperar, pode aguardar, sofrimento na alma. Amém? Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, e se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Confiança do apóstolo, falando do ministério, posso ser rude? Ele falou, posso ser rude? Tudo bem, grosso, mas na ciência, no conhecimento, na vida, não. E é o que importa. Amém? Então, em nome de Jesus, todas essas advertências para nós, é porque tem um noivo nos aguardando. Amém? E esse noivo não permite a sua noiva andar influenciada pelo espírito do erro. Sabe por que não? E é por isso que ele falou que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, iria descer. Porque o espírito do erro não pode reinar mais em nossas vidas. Amém? Amém ou não amém? Porque quem gera, é claro que um Jesus que não é o da Bíblia, se não for como diz as Escrituras, se não for com a direção plena do Espírito da verdade, vai gerar discípulos falsos também. Aí nenhuma igreja que não é o Espírito da verdade, não é o verdadeiro Jesus, o que acontece? Aparece uma adoração, surge uma adoração falsa, só com os lábios, mas o coração está longe dele. E o Espírito Santo, sabe o que ele falou aqui? Que pode, se vocês estiverem escutando um Jesus, que a gente não pregou, diferente do nosso, se vocês estiverem recebendo um Espírito que não é o santo como foi revelado, prestou atenção, são falsos, como diz em Gálatas, a Bíblia diz assim, eles revelam que tem zelo por vós, mas um zelo que não convém, na verdade eles querem só excluir vocês da verdade, para ter zelo por eles. Está repreendido em nome de Jesus. Eu falei deles porque isso estava acontecendo. Não faça nada revelando que tem zelo por você, mas faça tudo para a glória do Salvador. Faça tudo para a glória do Salvador. Não é mais a tua vontade, é a dele. Porque vamos se apresentar a esse noivo. O noivo não é a Igreja Batista. O noivo não é Calvino. O noivo não é Armínio, o noivo não é igreja de denominação nenhuma, o noivo é Jesus Cristo, e vamos cada um, tu não é cristão porque tu só vem aqui quarta e domingo, tu não é cristão porque tem uma Bíblia, rios de água viva fluirão do seu ventre em qualquer lugar, nunca mais terá sede, você só anda aqui dentro, a tua vida é aqui dentro sempre. Não, pelo contrário, eu acho que o lugar que tu fica menos tempo é aqui. Então esses rios de água viva fluirão do seu ventre, vai jorrar para a eternidade,
em todos os lugares que nós estivermos, nunca terá sede. Por causa de quê? Por causa da presença do Espírito eterno. E ele estava falando isso do Espírito, porque o Espírito ainda não tinha sido dado. Mas em nome de Jesus, porque Cristo ainda não tinha sido glorificado. Acredite, Jesus já foi glorificado. Acredite, o Espírito Santo está na terra. E onde quer que esse evangelho da verdade esteja sendo pregado, a presença do Espírito é real. E o Espírito que estava em Cristo, e houve a manifestação desse Jesus, de novo, para expulsar de nossas almas as obras do diabo, é toda a obra do diabo em nossas vidas, para nos mantermos focados aqui nessa terra. Repreende isso em nome de Jesus, que o espírito do erro me leva para outro lugar, a não ser Cristo, caia por terra no nome do Senhor Jesus, porque certamente se eu seguir isso, eu li aqui, sofrereis. Eu não quero nunca mais sofrer. Eu quero minha alma em paz. E só tem uma pessoa que pode fazer isso: Jesus Cristo, o Filho de Deus, venceu tudo, conquistou a eternidade e pela fé nele disse, pela fé nele falou, tu é co-herdeiro comigo, tu é herdeiro de Deus, quem tem a mim tem a vida eterna, herdeiro de Deus, irmão. Então eu não preciso brigar mais por nada dessa vida, a minha herança é Deus, acabou, mais nada. Como o verdadeiro cristão tem motivos de sobra para andar super feliz o dia todo, revelando o quê? Quem é que não fica, você consegue ficar alegre ou ver alguém alegre que descobriu que teus tios deixou uma herança de uns 4 milhões para você, tu ficaria alegre? Ficaria? Ficaria? Sim. O Pai da Glória disse, eu sou a herança de vocês. Aí como é que tu anda? Tu vai andar todo bobo se essas riquezas da terra, herança, tu herdou, tu vai andar todo posudo, é isso mesmo? Vai falar diferente com os outros? Vai? Então, anda todo alegre, anda falando diferente, cheio de alegria, cheio do Espírito Santo, o Espírito da salvação. Por quê? Olha a herança que tu tem. Por isso é fato, quem tem o Filho tem essa herança. Buscar e pensar nas coisas de cima, onde Cristo está assentado. Cristo é a nossa vida. Amém? Que seja essa a realidade. Então, em nome de Jesus, se tu perceber que o Espírito que está te dominando, pensando na terra, preocupado, te dominando, te aprisionando, tu para e fala assim, eu te repreendo que tu não faz parte mais da minha vida. Tu és o espírito do erro, o espírito da verdade está em nós. Vamos viver isso em nome de Jesus. Não permita o espírito do erro mais na tua alma, porque alguém chegou mais forte. Quer ver quando dá para imaginar, quando começa a mensagem, irmão, para alguém que está se convertendo, escuta essa, o espírito do erro, ele está presente. Prestou atenção? O espírito do erro está presente. Eu quero falar para vocês que quem não está na verdade, o espírito do erro habita. Aí quando o evangelho está sendo pregado, com a presença do Espírito Santo, quem está vendo Jesus, o Espírito Santo ali? O espírito do erro vê. Ele vê, como viram Jesus. Eles veem. O espírito do erro fica bem vendo quem está ali falando. Aí é claro que daqui a pouco eu estou cedendo aquela mensagem, aí eu queria aquela força imensa, me dominando, ele não tem mais como ficar. Ele é expulso. Aquele homem endemoniado falou, o que falou? Implorou.
deixa a gente aqui, sai! Não pode ficar. Todo aquele que crê, chegou o mais valente, todo espírito que não é o santo sai. Funciona assim. Sai a falsa paz, a falsa alegria. A Bíblia diz que sai da minha vida, quando a verdade estabelece, o falso mestre sai de mim, que eu saio dele, não quero nem mais ele, é mentiroso. E a Bíblia não diz, deixai-os. Tudo sai fora e é estabelecido a verdade do Senhor. Então, em nome de Jesus, lembra, estou fazendo isso, o apóstolo fez para, já o noivo está chegando, é para apresentar uma noiva virgem, pura, porque uma noiva corrompida, amante do mundo, amante da carne, ele não aceita. Amém? Que essa verdade governe em nossas vidas. Ande assim, Jesus, todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Esse Senhor está comigo. Fecha aí. E pede, começa a pedir sabedoria, discernimento, ousadia. Começa a buscar as virtudes do céu para revelar essa salvação. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.